Tudo bom, pessoal? Eu sou Fabiano, da Rede Shop Rural, uma das maiores distribuidoras de peças de ordenha do país. E hoje nós estamos aqui para ajudar a solucionar uma dúvida frequente. Pulsador pneumático ou pulsador eletrônico? Qual é o mais indicado e qual é o melhor? Nos acompanhe aí. Bom, a gente tem uma pergunta frequente que entra aqui para nós. Fabiano, vale a pena eu colocar um pulsador eletrônico? Em qual situação que ele é usado? E o que difere um pulsador eletrônico de um pulsador pneumático? Primeiro ponto que a gente tem que entender é como funciona ambos. O pneumático, ele depende da pressão do ar, a pressão negativa, a pressão do vácuo, para ele bater. Ou seja, ele vem regulado de fábrica para bater 60 vezes por minuto entre 45 e 50 kPa. O ideal é 50 kPa na regulagem deles, tá? Então, vamos dizer assim, se tu tem uma máquina que está regulada em 42 kPa e tu só chegou lá e colocou o pulsador pneumático em cima, ela vai bater menos que 60 vezes por minuto, que a pressão vai acelerar ou desacelerar o pulsador. Pulsador eletrônico. Pulsador eletrônico, ele independe da pressão que está andando a máquina. A máquina estando em 42 ou estando em 50 kPa, uma linha baixa, uma linha alta, uma balde ao pé, ele vai bater sempre 60 vezes por minuto em uma frequência 60-40, que é o caso desse aqui no caso. Por causa que a abertura e o fechamento das válvulas depende da pressão. Ela vem um pulso elétrico que abre uma solenoide e bate. Então ela tem uma frequência, uma placa que vai dizer a frequência que ela tem que ser batida e ela, dependendo da pressão, ela vai bater sempre igual. Bom, então já entendemos basicamente a diferença de um para o outro. Os dois fazem o mesmo serviço, só que um faz eletronicamente e o outro mecanicamente. Qual que é o mais indicado para cada situação? Se tratando de balde ao pé, eu vou ser bem franco com vocês. Eu iria no pneumático. Para começar a vir um trambique de adaptação, fonte, energia na balde ao pé, não acho que não compensa. Um pulsador pneumático bem regulado, ele vai fazer o serviço. Sempre vai fazer o serviço bem feito. Desde que ele esteja com a manutenção em dia, pressão em dia, etc. e tal. Onde eu indicaria um eletrônico? Canalizada. Canalizada, todas por mim poderia ser eletrônico. Fabiano, mas então um pneumático não funcionaria bem na canalizada? Não, funcionaria sim. O problema só é manutenção. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se tu tiver uma membrana que está com alguma dificuldade em algum dos lados, ele começa a bater talvez um pouco diferente o pneumático de um lado do outro, ele começa a tardar um pouco a dificuldade entre abrir e fechar os tetos. Essas dificuldades maiores tu tem no pulsador pneumático, que tu já não encontra tanto no eletrônico, como eu disse, é um pulso elétrico que vem aqui e faz abrir ou fechar. Então sempre vai abrir e fechar no mesmo momento. Outra coisa, ele pode ter variações, um exemplo, um dia muito úmido, um dia muito seco, tu tem variações no pulsador conforme a temperatura, conforme a umidade, conforme a pressão. Esses do pneumático, ele sente mais e reflete mais na ponta do teto. Já o eletrônico não faria esse serviço. Então, para quem que eu indicaria o eletrônico? Eu sempre indicaria o eletrônico para as canalizadas. Por quê? Porque ele vai estar em cima, sempre fixo, longe da umidade, no caso da balde ao pé, tu vai ter perto do leite, etc. e tal, pode dar problema. Então, nas canalizadas eu indicaria o eletrônico, não dizendo que o pneumático não funcionaria. Vantagens do eletrônico em cima do pneumático. Vantagens. Regulagem, então ele se autorregula, isso é uma baita de uma vantagem. Segundo, ele não independe de intempéries, ele vai sempre funcionar com qualquer intempérie, frio, calor, sempre ele vai manter o mesmo padrão. Terceiro, no caso desse aqui, é um pulsador 4 saídas, então tu pode usar dois conjuntos, ele é o dobro mais caro que esse, porém ele usa dois conjuntos. Então esse aqui para mim ele já seria uma vantagem bastante em cima, né?
Contando preço, então não dá nem para se dizer que ele é muito mais caro, né? Porque no caso esse aqui, um 4 saídas, daria para fazer 2 conjuntos, né? E ele funciona, uma desvantagem que ele funciona como uma fonte de alimentação. Então tu tem o risco, eu já vi máquinas de cair um raio e queimar a fonte. Parou todos os pulsadores. Então aí tu tem um problema. Parou. Esse aqui não tem essa de cair raio. Essa aqui é a vantagem do pneumático, não tem essa de cair raio. E se uma hora der um problema, dá individual, né? Então, os outros, se tiver uma máquina de 4 conjunto, os outros 3 irão funcionar. Então, essa é uma vantagem desse aqui, e outra vantagem desse aqui, que é um pulsador mais preciso. Mas lembrando vocês, pessoal, pulsador bem regulado, ambos têm que oferecer o mesmo serviço. Um pulsador novo, bem regulado, com manutenção em dia, ele tem que, tanto o pneumático quanto o eletrônico, eles têm que oferecer o mesmo serviço, o mesmo padrão. 60-40, para quem não sabe o que é o 60-40, é 60 partes do tempo tirando leite e 40 partes do tempo de 1 segundo massageando a teta, restabelecendo a circulação da teta. Então ele abre e fecha, uma batida de 1 segundo, 60 partes ela fica ordenhando e 40 partes dessa batida ela fica massageando. Isso é muito importante entender, que só um pulsador pneumático bem alinhadinho consegue entregar isso. Esse aqui entrega isso mais facilmente, tá? Não sei se eu confundi ou se eu ajudei, mas indicado melhor para balde ao pé, indicado mais para canalizada. Mas pode botar esse aqui na canalizada também, que vai funcionar muito bem, desde que a manutenção esteja sempre em dia. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, vocês deixem as perguntas aqui, manutenção do pulsador eletrônico, a gente vai fazer um vídeo também para ajudar vocês na manutenção. Esse aqui já tem um vídeo no canal falando sobre isso. Precisando, nos chame. Um grande abraço.